Posso ligar um IDR tetrapolar sem utilizar todos os polos? Quer saber a resposta? Então se liga. Se eu tenho apenas um IDR tetrapolar, posso ligar um circuito trifásico com neutro, ocupando assim todos os bornes. O neutro, quando presente, tem um local específico para ser ligado. O motivo foi demonstrado em um vídeo recente aqui no canal e eu vou deixar um card na tela. O problema é quando eu tenho apenas um IDR tetrapolar e tenho circuitos monofásicos fase neutro, bifásicos fase-fase, bifásicos com neutro ou trifásicos sem neutro. Para qualquer uma dessas configurações, um ou mais polos do IDR ficarão sem condutores. Será que ele funciona nessas condições? A resposta é sim, o IDR funciona perfeitamente, mesmo tendo um dos bornes sem condutores. Mas apesar de funcionar, existe um cuidado que deve ser tomado e que é desconhecido por alguns eletricistas. Eu te convido a vir comigo agora para a bancada para ver esse importante detalhe. O cuidado que se deve ter ao ligar um IDR tetrapolar, deixando um dos polos livres, é esse aqui. Eu liguei, por exemplo, fase e neutro. Estou utilizando o neutro no borne específico para isso e escolhi um dos bornes de fase e liguei a fase. Foi no borne central. O IDR vai funcionar normalmente nessas condições. O que acontece é que eu tenho sempre o botão de teste. É importante fazer testes periódicos no seu IDR para saber se ele está em funcionamento. Se eu ligar ele nessa condição que ele está e pressionar o botão de teste, ele não funciona. Porque o IDR tem uma particularidade que é um circuito de teste. O circuito de teste interno precisa ser alimentado. E ele é alimentado em dois bornes do IDR. Um deles, o borne destinado ao neutro, e o outro, um dos bornes destinado à fase. Esse diagrama vem impresso no corpo do IDR ou em um manual de instruções. No nosso caso, o borne de fase que alimenta a bobina de teste é esse aqui. Eu vou fazer a troca agora e você vai ver como um sistema fase e neutro vai funcionar normalmente no IDR, inclusive com o botão de teste. Agora eu mudei a posição do meu borne onde eu tinha a fase, está neste borne aqui, nessas condições, o botão de teste funciona e também o IDR para detecção de fugas de corrente e proteção contra choque elétrico. Então, se o meu sistema for bifásico com neutro, a configuração é essa. O neutro já está no local indicado e a fase também para fazer o teste funcionar. Então, a outra fase poderia ser ligada neste borne ou nesse borne funcionaria normalmente. O teste continua funcionando. Mas o que aconteceria se eu não tivesse o neutro e tivesse um sistema bifásico ou trifásico sem neutro? Como é que ficaria a ligação para o teste? Se eu não tenho o neutro e o meu circuito é bifásico, estou utilizando IDR tetrapolar, essa seria a configuração mais recomendada. Eu estou utilizando uma fase no local do borne de neutro. Se a gente for olhar aqui, seria semelhante a um IDR bipolar. Funcionaria o teste tranquilamente e o IDR também para as proteções. O problema é, e se eu tivesse agora um circuito tripolar, sem neutro? Eu poderia fazer uma configuração como essa, por exemplo? Eu não recomendaria fazer esse tipo de ligação, apesar de funcionar. É interessante verificar sempre com o seu fabricante, porque nós falamos isso em um vídeo que nós deixamos o card na tela aqui no início, que existe um retardo no neutro para desconexão. E quando a pessoa fica hesitando em desligar e ligar manualmente, isso pode ser um problema. Então é recomendável que quando você tem 3 fases, que elas ocupem os bornes destinados à fase. Mas como é que ficaria a ligação do botão de teste? É isso que eu vou te mostrar agora. Se o seu sistema é trifásico sem neutro, uma das configurações que você pode encontrar, recomendadas inclusive pelos fabricantes, é essa aqui. Assim eu mantenho as 3 fases nos bornes destinados à fase, a bobina de teste já está alimentada por este borne, o outro borne que não está alimentado, eu faço um jumper para uma fase, poderia ser essa ou esta aqui. Assim, a bobina está alimentada, eu vou ligar o IDR, o teste funciona normalmente, mesmo eu não tendo nenhum borne, nenhum cabo ligado na saída nesse borne aqui. Lembrando que isso funcionaria tanto para um caso trifásico quanto para um bifásico. Eu teria aquela opção mostrada anteriormente com a fase neste ponto, ou poderia deixar a fase aqui e fazer apenas um jumper. Funcionaria da mesma maneira. Apesar de conhecido, o IDR possui muitas particularidades que não podem passar despercebidas em sua instalação. E mais uma vez, o canal Eletricity acabou de vez com essa dúvida, mostrando o funcionamento na prática. Agora você certamente não vai errar quando for instalar um IDR. Vídeos como esse te ajudam de alguma forma? Então que tal compartilhar com seus amigos? Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Assim, conteúdos como esse serão cada vez mais abordados
aqui no canal. Não se esqueça de seguir a Eletricity também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!